Pessoal, saudações! Hoje nós vamos começar um dos conteúdos mais legais, mais incríveis e mais proeminentes na ciência atualmente, que é a eletroquímica. É um conteúdo que eu adoro, eu acho incrível, principalmente pela forma como ela foi se desenrolando com o passar do tempo e como ela está presente na nossa vida hoje e como ela com certeza vai ter uma importância muito grande ainda futuramente. Então, todo o curso, nós vamos falar aí pelo menos até o fim desse bimestre, eu vou falar aqui para vocês, né, sobre eletroquímica, e que a gente vai perceber durante todo o transcorrer desse curso o como isso está presente nas nossas vidas, tá? Então essa é a parte que chama muito a atenção, né? Na verdade, a química está presente, né, na nossa vida rotineiramente, mas a eletroquímica ela é de uma maneira elegantemente presente na nossa vida e na ciência, porque quando a gente estuda química, existem 4 grandes áreas na química. E aí nós temos lá a fisicoquímica, a orgânica, a inorgânica e a analítica. A eletroquímica faz parte da fisicoquímica, mas vocês já devem ter visto esse conteúdo em outras áreas, principalmente na analítica, e principalmente também na química geral, onde começa ali algumas ideias sobre oxidação e redução, que são conceitos fundamentais aqui, que eu já imagino que você já tenha tido acesso, né? Você já entende ao que se remete o termo oxidação, redução e bem como agente oxidante, agente redutor. Então esses são denominações que eu acredito que você já entenda o que é e o que representa fisicamente, mas a eletroquímica, como parte da fisicoquímica, ela tem uma coisa muito legal que, além dela servir como subsídio para outras áreas, a química analítica, por exemplo, tem métodos eletroanalíticos de determinação de espécies em solução que já está gerando aí a possibilidade de quantificar analitos em soluções que antes não era possível conseguir. Então isso é muito interessante para análise química. Na orgânica existem reações orgânicas que obviamente envolvem fluxo de elétrons, então você tem mecanismos de oxidação e redução acontecendo nas reações orgânicas. Então entender como que isso acontece é incrível, porque que possibilita aí, por exemplo, o desenvolvimento de catalisadores, desenvolvimento de novas fotossintéticas, isso que vai culminar em produtos químicos que vão nos ser caros, aí serão interessantes para o nosso cotidiano. Bem como, então, na bioquímica, quando você pensa, ou também em áreas aí que são sub-áreas dessas grandes áreas, como no caso da bioquímica, aí a gente tem todos os processos oxidativos que acontecem no corpo humano, né? Então depende do entendimento de como que a química, a eletroquímica e processos de oxidação e redução se dão em loco. Então a eletroquímica dentro da fisicoquímica, ela também é muito legal por causa que ela se torna um elo entre diferentes conteúdos. Nós já vimos no semestre passado termodinâmica química, né? A termodinâmica ela tem a sua premissa basicamente em relação à pressão e volume, né? Desde os trabalhos de Joule, ele percebeu a relação, a intercambiabilidade entre energia e trabalho, e aí vai transcorrendo várias outras funções de estado. Nós vimos ali a entalpia, a entropia, a energia de Gibbs, que aqui vai ser constantemente abordada. Então, a energia de Gibbs lá da termodinâmica,
vai servir também como função de estado aqui para explicar alguns fenômenos. Então, a eletroquímica une esses conteúdos da fisicoquímica, esses conteúdos da termodinâmica, há diversos outros conteúdos. Nós vamos ver relação com cinética, nós vamos ver relação com mecanismos reacionais, nós vamos ver relação com quantidade de uma espécie em solução. É ali onde nós conseguimos fazer, na eletroquímica, onde há uma junção entre diversos conteúdos. E por isso que eu acho tão incrível e tão elegante, tá bom? Então, a eletroquímica, até no seu âmago ali, na sua gênese, tem esse nome não à toa, né? Eletroquímica justamente faz alusão ao elétron. E aí vai chegar um grande dia, que não vai demorar muito, onde eu vou falar sobre Michael Faraday. O Michael Faraday, ele trabalhava com eletroquímica, obviamente, e ele conseguiu perceber uma relação entre a quantidade de carga que ele inseria em uma célula eletrolítica com a quantidade de massa que essa célula perdia. E ele foi o primeiro, lá em 1850, a levantar a hipótese que se a corrente elétrica que vem através aqui dos fios aqui de alta tensão consegue propiciar um deslocamento de matéria, deve ter alguma coisa nessa eletricidade que tenha também a ver com a natureza elementar dos átomos, da matéria em si. Então, o Faraday foi o primeiro a trazer à tona a hipótese de que existe elétron. Você deve se lembrar aqui, quando nós estamos na Química Geral, vocês não fizeram a Química Geral comigo, mas eu tenho certeza que o professor de Química Geral apresentou lá sobre modelos atômicos, sobre a caracterização do que é um átomo. Você deve se recordar que foi lá em 1890, 1900, 1910 que tiveram as primeiras concepções sobre a existência do elétron. Então nós temos lá J.J. Thomson, o Thomson pai, depois o Thomson filho. O Thomson pai evidenciou o elétron no átomo e ele evidenciou o elétron como partícula e ganhou um prêmio Nobel por isso. Aí 20 anos depois o Thomson filho ganhou um Nobel de Física por provar o comportamento ondulatório do elétron. O elétron não se comporta só como uma partícula, mas como uma onda eletromagnética. Então eu que não queria ser químico numa família onde tinha 2 pessoas ganhadoras de um prêmio Nobel. A concorrência deve ser grande, mas veja bem, eles evidenciaram propriedades do elétron, mas eles não cunharam o termo elétron. Foi o Faraday, 50, 60 anos atrás, antes dele, que teve essa ideia. Na matéria deve existir um ente, deve existir... Aí ele não necessariamente falou em partícula, mas ele falou que existe algo na matéria que é correlato com o que ele observava na corrente elétrica. E aí ele cunhou o termo elétron. Então já existia a palavra elétron, só não conseguiam caracterizar muito bem, não conseguiam evidenciar a presença dele na matéria. Foi o Thomson, depois você lembra lá do desenvolvimento do modelo atômico, tinha lá a ideia de Rutherford, Bohr, enfim, aí sim o desenvolvimento do átomo como um todo, mas sempre buscando entender como é que era a distribuição do elétron ao redor do núcleo. Esse era o grande problema do modelo atômico. Mas a gente não precisa se preocupar agora com o que é o elétron. Aliás, já foi visto isso, né? Mas sim, eu queria chamar a atenção para isso, né? Então, o elétron, a ideia de elétron, já é muito antes do desenvolvimento de um modelo atômico. Já sabia-se que existia uma carga eletricamente carregada
de mesma polaridade da carga elétrica que vinha aí através de um fio, de um gerador, né? Então já existia essa ideia. O Faraday também cunhou termos que são bem conhecidos, né? Como cátion, ânion. Ele já deu a ideia de que alguns átomos ou moléculas poderiam ter uma maior quantidade de cargas negativas ou um decréscimo de cargas negativas. Então, o Faraday foi um pensador aí de 2 séculos atrás que teve uma contribuição imensa para o desenvolvimento da química, tá? E é mais engraçado que não só a gente vai falar muito sobre o Faraday, eu vou falar muito sobre ele, vocês vão escutar, mas a gente vai também conhecer alguns outros cientistas, né? Coulomb, Joule, a gente já conhece, vai ser recorrente, alguns nomes, né? Como vocês já devem ter ouvido falar sobre galvanização, né? De Galvani, também um outro cientista proeminente. Outro, Volta, e aí todo mundo sabe que é uma tomada 110, 220 volts, né? Devido ao Alessandro Volta. Então, são pesquisadores que tiveram uma contribuição muito grande e que têm até seus nomes atrelados a propriedades físicas ou até a processos físicos ou processos químicos que são corriqueiros na nossa vida, tá? Então, olha só, a eletroquímica, né, ela hoje, mais do que nunca, está presente no nosso cotidiano, né? Você sabia que você pode fazer isso? Pode, mas não vai acontecer isso que está acontecendo ali embaixo. Eu não deveria falar isso, né? Mas seria legal receber a reclamação de algum acadêmico que tentou carregar o celular usando uma banana. Mas em verdade não é totalmente mentiroso isso. Você pode sim construir uma pilha, você pode adquirir corrente elétrica a partir de um alimento aí convencional, sei lá, uma batata, uma cenoura, assim não é mais difícil, mas a batata, uma banana, qualquer coisa. Se você colocar 2 metais diferentes, você vai perceber aí o fluxo de elétrons, que a gente sabe que é a corrente elétrica, né? Então é aquilo que move os nossos equipamentos elétricos, né? Então não dá para fazer isso, infelizmente não dá para carregar teu celular com uma banana, embora se você tiver até 2 metais diferentes e conseguir acoplar ali o teu carregador, talvez você consiga aí uns amperezinhos ali advindos da fruta, né? Então, mais do que nunca hoje nós estamos tendo uma mudança de tecnologia que é a tecnologia do carro elétrico. E quando a gente olha para um século atrás, nós estávamos numa outra mudança de tecnologia, né? Nós estávamos saindo de um modelo de tração animal, né? Uma carroça, uma charrete, né? Um cavalo encelado, de qualquer maneira. Então, nós saímos dessa tecnologia da tração animal e começamos a migrar para tração a combustão, né? O modelo fordista ali propiciou com que todos tivessem um carro, né? Então, um carro movido a combustão foi um desenvolvimento tecnológico. Já especula-se, até alguns dados estão mostrando que a velocidade com que passamos da tração animal para a tração a combustão está sendo mais ou menos igual agora que nós estamos vendo da tração a combustão para a tração elétrica, tá? Então, é muito provável que isso daqui vai dominar o futuro, né? Embora ainda seja muito caro ter um carro elétrico no Brasil, já não é de hoje que querem implementar esse tipo de tecnologia. Aqui está a prova, né? Então esse aqui é o Itaipu,
um nome que justamente remete à tecnologia envolvida, né? É um carro elétrico produzido pela Gurgel. A Gurgel, você pode perguntar aí para o teu pai, para o teu tio, foi um carro, uma das primeiras fabricantes nacionais, né, de carros. Era movido a combustão, sim, existe até algum, dependendo da cidade onde você mora, você até consegue ver alguém com um Gurgel, ele é tão feio quanto esse, né, um carro meio quadrado ali, mas também isso é coisa da década de 70, 80, e o Gurgel, que até era o nome do dono, né, da empresa, Gurgel, a empresa também lançou um modelo elétrico. Então tá aqui o primeiro modelo elétrico Tupiniquim, né? Então é aqui que reside o problema. Um carro elétrico, ele tem como principal gargalo tecnológico isso, a bateria. A bateria é o problema do carro elétrico. Todo o resto não é, acredite. Um carro elétrico é mais leve do que um carro a combustão. O carro a combustão, grande parte da massa dele está no motor e no tanque de combustível, né? O carro elétrico não. O carro elétrico tem um sistema de tração, um motor elétrico, ele é muito mais leve do que um motor a combustão. Tá? Então isso economiza até muito espaço dentro do carro. Boa parte da estrutura do carro que antes era usado para o motor e para o tanque do combustível, agora fica livre, fica até ocioso. Então, por isso a gente pode ter um modelo mais compacto, justamente por causa que não existe todo o volume ali do motor. Então, isso é legal. O carro elétrico tem um torque, né? Você lembra lá da física clássica, né? Torque ali, a capacidade de giro no eixo, muito maior do que de um carro a combustão. Você pode pesquisar aí rapidinho aí, rachas entre carros da Tesla e carros a combustão, né? Mas não racha corridas mesmo para verificar desempenho. E é incrível o torque, a velocidade, a aceleração que um carro elétrico tem em relação a um mesmo estilo de carro convencional, a combustão. Só que essa tecnologia ainda do carro elétrico, bem, o motor elétrico também não é nada novo, o motor elétrico está aí há muito tempo. O problema é esse, a bateria, né? Aqui no carro da Gurgel, eu não sei exatamente, me parece que é a bateria convencional que temos em automóveis hoje para fazer a ignição do motor, né? Faz uso de uma bateria de chumbo, uma bateria que geralmente tem ácido sulfúrico e chumbo ali. Parece que é essa mesma tecnologia aqui para propelir o carro. Então, isso se mostrou não muito viável tecnicamente. Mas agora a coisa está mudando, né? Esse senhor aí você já deve ter visto, e o carro também eu acabei de citar, né? Então, esse é o carro da Tesla. Então, o que tem o carro da Tesla de diferente do Itaipu elétrico da Gurgel? Além de 30 ou 40 anos de diferença, a tecnologia está aqui. Essa é a principal diferença. Claro, tem outras ali, quanto ao design, mas todo o resto não é tanto problema, mas sim isso daqui. Isso daqui dá para perceber muito bem. Vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Aumentar aqui o zoom. Pronto. Eu tenho aqui uma bateria em formato de T, e essa é uma bateria convencional que é usada em carros elétricos hoje. O que você está vendo aqui é um cartãozinho também, perceba aqui que eu estou fazendo, deixando em destaque em vermelho. Esse cartão, pessoal, é a bateria. É nesse cartãozinho ali que se encontra ali o cátodo, o ânodo e tudo que precisa para gerar uma corrente elétrica. E aí esses cartões são perfilados em paralelo dentro de tudo isso daqui, né? E você consegue ter ali uma pilha aí com uma voltagem muito maior, né? Uma bateria com uma voltagem muito maior. Então esse aqui é o esquema que está sendo
atualmente utilizado. Então, note que aqui até ao lado tem uma bateria de um telefone, de um celular aí, convencional, só para te dar a noção da escala. É algo não muito maior do que uma bateria convencional. E uma bateria convencional, eu me refiro a uma bateria que faz uso, né, que é usada em equipamentos eletrônicos, uma bateria de notebook, uma bateria de celular. Essas baterias aí, a tecnologia delas é a mesma que é utilizado na bateria de um carro elétrico, e a gente já vai ver o porquê, tá? Mas antes ainda eu quero trazer mais umas curiosidades. A aula de hoje é bem soft, tá? Só para mostrar algumas coisinhas, né? Porque é interessantíssimo isso, eu pelo menos acho, espero que você também concorde comigo. Olha, o que é uma boa bateria? A gente já vai entender melhor o que é uma bateria, o que é uma célula, o que é uma célula galvânica, uma célula eletrolítica, tem alguns conceitos aí. Mas por hora eu quero falar simplesmente sobre coisas que são rotineiras para nós, né? E aqui que vem a pergunta, né? Por que o carro da Gurgel de 40 anos atrás não deu certo e todo mundo quer ter um Tesla, né? Que eu pelo menos gostaria de ter um, né? O ruim é que eu não sei onde eu iria abastecer, mas já em alguns lugares aí, fui no shopping semana passada, tem até no estacionamento tem as estações para carregar um carro elétrico, né? E aí também tinha algumas marcas importadas em específico que fazia todo um charme ali, um glamour para você poder abastecer o seu carro elétrico, claro, mas ainda não é algo para nós, pessoas convencionais e assalariadas, né? Mas um dia eu quero ter um. Então, o que faz a diferença do carro da Gurgel para o Tesla, por exemplo? E agora tem quase todas as outras montadoras também tem um modelinho de carro elétrico, né? Não, mas só peguei esse aí em específico, por causa que é o que está sendo aí a vanguarda dessa tecnologia no mundo. Eu preciso considerar uma bateria em diversos aspectos, tá? Então, o carro da Gurgel ali era uma bateria ácida de chumbo. Não é legal o chumbo. Por que não é legal o chumbo? Eu não sei se você já viu isso, né? Mas o chumbo está associado a uma doença. Eu vou mostrar bem rápido aqui, porque eu não quero ser desagradável. Qualquer coisa, fecha os olhos agora, mas isso aqui é o saturnismo, né? O saturnismo é uma doença, deve estar vendo aqui, ó. Então eu já vou terminar isso para você não precisar ficar vendo isso, mas eu vou colocar aqui uma outra coisa que também remete a isso, o chapeleiro maluco. Então o saturnismo, quem quiser pesquisar aí, é uma doença que acaba degradando os teus ossos, os teus dentes. Chama-se saturnismo por causa que o planeta Saturno, lá na alquimia, era associado ao elemento químico chumbo, tá? E o chumbo, quando você ingere ele, a contaminação por chumbo, além de causar ali problemas nos ossos, nas articulações, nos dentes, ele deixa maluco, né? Literalmente. Então, o personagem, né, Chapeleiro Maluco, para aqueles ali que viram Alice no País das Maravilhas, o Chapeleiro Maluco ele era doidão porque antigamente o feltro que era feito, as cartolas, os chapéus, esse feltro era impregnado com chumbo. Eu não sei ao certo o porquê, mas era talvez até um contaminante ali, parte da linha da produção. Tinha uma etapa ali que por acaso deveria envolver o chumbo, e esse chumbo acabava caindo na corrente sanguínea da pessoa que fazia o chapéu, pelo simples fato que ele ficava manipulando esse feltro contaminado. E aí geralmente a pessoa, quando está com uma contaminação baixa, ela vai antes tendo problemas neurológicos, e aí depois vai tendo esses problemas mais fisiológicos mesmo. Então, esses problemas neurológicos são principalmente relacionados a uma certa loucura. A pessoa fica
perdida, né? Então o personagem chapeleiro maluco era maluco justamente por causa que ele ficava mexendo no feltro que era contaminado por chumbo, né? Então eu preciso que uma boa bateria não seja tóxica, que ele não gere um resíduo, né? Não é interessante, principalmente porque a minha bateria ela precisa durar muito, e o que nós não temos ainda. Se você já tem um carro, ou pelo menos tua família tem, sabe que pelo menos ali a cada 2, 3 anos, se você tiver sorte até um pouquinho mais, precisa trocar a bateria do carro, essa que é a bateria que é responsável pelo sistema elétrico do carro, porque ela não dura mais do que isso. E olha que sempre que quando você anda com o carro, você recarrega ela, né? Então ela acaba perdendo a sua eficiência, o ciclo da vida dela não é muito longo. E se você tem algo que não tem um ciclo de vida muito longo, você vai se desfazer porque você quer andar com o carro, você vai comprar outra, né? Então aquela bateria antiga fica aí. Agora tem uma legislação ambiental bem rígida, até se você quer ir trocar a tua bateria do carro, você precisa necessariamente fornecer a antiga. Senão o preço fica muito mais caro, o que é legal, né? Porque você tem esse consumo cíclico, mas nem sempre foi assim. E mesmo assim, não temos muitas garantias de que as empresas realmente pegam todas essas baterias, desmontam ela, neutralizam e tentam reciclar. Às vezes não sai tão barato fazer isso, e então é mais barato às vezes simplesmente extrair chumbo de qualquer outro lugar, pegar o ácido, montar a bateria e passar para o consumidor. Então eu tenho que me preocupar se o ciclo de vida da bateria vai ser grande o suficiente para que faça valer a pena essa questão ali, o cuidado, né? Ou seja, a segurança dela, principalmente contra a contaminação ambiental, tá? Se você pegar um telefone mais antigo, você vai ver escrito isso em NiCad, né? Bateria de níquel e cádmio. Cádmio também não é nada legal, contamina muito o meio ambiente. E não é papo de eco chato, é realmente um problema imenso você ter um depósito de cádmio, um depósito de chumbo. São metais pesados que podem matar rios, matar um lençol freático, e isso vai voltar para a gente em algum momento, então não é legal. Toda bateria é tóxica? Algumas, mas está sendo desenvolvida muita tecnologia. Mas por que usavam então essa bateria de chumbo? Primeiro por também uma outra coisa aqui, né? O custo. Explorar chumbo não era tão caro na época. O custo associado à quantidade de carga que ela gera. E aqui tem 3 coisas diferentes, né? Voltagem, densidade de potência e densidade elétrica. Quantidade de carga e voltagem são coisas diferentes, né? Fluxo, né? Então você precisa que a bateria tenha às vezes uma determinada voltagem, mas que tenha uma potência grande. Você não quer que você quer que você possa fazer o uso, né? É desejável fazer uso de uma bateria por muito tempo, né? Então a densidade de potência é algo interessante a ser posto aí nessa balança quando eu quero construir uma bateria. Como assim construir uma bateria? Eu posso fazer uma bateria com tudo, até com uma banana. O problema, como a gente viu ali no início, o problema é que praticamente na nossa vida a gente não vai conseguir às vezes se adequar a um produto que dure muito pouco, ou que não vá gerar uma voltagem interessante para uma aparelho. Se meu notebook aqui funciona com 12 volts, meu celular funciona com 4 volts, 3.6, a bateria do meu carro também acho que é 24 volts, se não me engano, ou 12, não estou muito bem inteirado, mas precisa ter 80 amperes. O meu celular tem 4 amperes.
Então, a quantidade de carga que passa naquela voltagem vai mudar conforme a aplicação. Então, eu preciso ponderar isso. Será que a que me garante uma alta voltagem vai garantir alta potência? Não é bem assim, tá? Então, nós precisamos ter que lembrar disso. Como eu falei, você pode fazer uma bateria com qualquer coisa. E aqui eu tenho, né? Vamos tentar abrir aqui minha tabela periódica. Aqui eu tenho uma tabela periódica. Tem 118 elementos químicos aqui. Só estou falando de elementos, né? Se eu pensar em construir molécula, clusters, agregados moleculares, vai para infinito as possibilidades. Mas nem todos esses elementos são ideais, nem todos esses elementos vão gerar uma corrente com uma voltagem que eu necessito e nem necessariamente com a potência que eu quero, tá? Então, por isso que eu tenho algum tipo de problema quanto a isso. O que eu vou usar, será que é barato, né? Será que eu vou conseguir vender isso? Eu posso fazer uma bateria com urânio. Daí eu vou ter um outro problema ali da segurança, da vida, não sei quanto que vai ser a voltagem, mas eu sei que vai ser caro. Quando você sei lá, está aí à frente de uma empresa, será que você quer produzir um produto que seja muito caro? Se talvez realmente tenha um valor intrínseco, vai ter que ser caro mesmo, mas muitas das vezes você pode baratear isso, e isso pode gerar uma maior receita para a tua empresa. Então você quer fazer algo que venda muito também. Então, desses 118 elementos químicos em infinitas combinações, eu tenho que achar aquela que vai ter uma boa relação entre preço para o meu consumidor, né? Eu preciso também pensar nisso. Aqui tem outras coisas, né? Por exemplo, a espessura da minha bateria, né? Para um celular, eu não quero ter uma espessura muito grande, eu não quero... Vocês não sabiam o que era o planeta na década de 90 ou 2000. Me sinto um pouco velho agora, mas é legal. Um celular naquela época era um tijolo, hoje é uma telha, né? Então, por quê? Boa parte desse tijolo era bateria, que era uma porcaria, não durava nada, horas. E hoje a gente tem vídeo em alta definição acontecendo na tela, né? O que requer muita bateria. Na época era uma coisinha alfanumérico de cristal líquido, então mesmo tendo um consumo muito pequeno, a bateria era gigante e ela viciava. Um celular não durava muito, não por causa que ele caía no chão e quebrava igual hoje, mas sim por causa que a bateria dele não durava muito tempo. Você tinha que ficar o tempo ali para você ter que recarregar a bateria acabava diminuindo sempre. Então, eu tinha um colega lá que o celular dele, a bateria durava 1 hora. Ele só carregava ali, ele mantinha, né, na casa dele sempre ligado na corrente elétrica porque não durava. E a bateria custava quase igual ao celular, então era muito caro, ele não durava. E agora, mais do que nunca, a gente tem que pensar em o tamanho, né, o peso. De que adianta eu construir um carro elétrico se a bateria vai pesar meia tonelada? Vai talvez inviabilizar, né, muita coisa no projeto do carro. Aquela imagem lá que eu mostrei do carro da bateria da Tesla, tudo isso daqui pesa 200 quilos. Claro, como eu falei ali, é economizado muito do peso com motor e tanque de combustível, né? Então ainda está numa boa relação custo-benefício. Mas, por exemplo, no meu notebook, no meu celular, eu não quero uma bateria que seja muito pesada para ele. Eu quero que seja leve, eu não quero meu notebook pesando 10 quilos, por exemplo. Não me é interessante isso. Outras coisas que eu tenho que pensar essa bateria vai durar, né? Então o ciclo de vida e o tempo de prateleira que essa bateria vai durar, né? Por que uma bateria vicia? Você sabe isso? Não faz lógica, pela termodinâmica, uma bateria viciar. Tá? Se tudo fosse perfeito e magnífico, ela nunca viciaria. Lá o meu amigo que tinha um celular que durava 1 hora só a carga da bateria,
ele não teria aquele problema. Ele não tem esse problema quando a gente vê pela termodinâmica, a reação ela é reversível. O problema é que tecnicamente eu não consigo fazer com que essa bateria fique perfeitamente reversível, faça esse ciclo reversível de uma maneira perfeita. Eu vou gerando algumas outras espécies químicas que vão degradando a minha bateria com o passar do tempo. Isso acontece com determinada quantidade de carga que você faz. Então, muitas das vezes, a bateria, tanto nesse ciclo que ela tem que viver, quanto até o shelf life, né, que é o tempo de prateleira, ela tem que durar o suficiente para que, às vezes, o tempo da indústria é diferente do tempo convencional, né? Imagine você é um produtor de baterias, você vai produzir uma bateria que precise ser descarregada e recarregada, mas se ela ficar muito tempo na prateleira, ela vai perder essa capacidade justamente por causa que ela vai se degradar com o tempo. Não é muito legal. E aí que tem umas outras possibilidades, a temperatura que ela atua, tem alguns casos aí de carros elétricos que entraram em combustão, não é muito legal. O tempo de vida, o tempo de operação, acho que o novo iPhone aí promete que você possa assistir um vídeo em alta definição por 14 horas, alguma coisa assim. Você quer que a bateria do teu celular dure todo o teu dia, pelo menos, para você carregar a bateria ali enquanto dorme, né? Então é algo interessante. Então o tempo de vida de operação dessa bateria também precisa se adequar ao nosso bem-querer, né? Então, quando eu penso numa bateria, o engenheiro de materiais, o químico, o físico, ele tem que ponderar tudo isso aí que a gente viu para saber se aquilo que está sendo desenhado para aquele produto específico, eu vou estar me aderindo a esses requisitos e esses requisitos aí é o que geralmente são ideais aí para uma bateria decente, para uma bateria que vai ter apreço junto ao consumidor, né? Esse daqui é um gráfico que, por exemplo, que mostra a quantidade, aqui está Specific Energy, né? Ou seja, a quantidade de watts-hora gerado por quilo da bateria em relação à quantidade de potência por quilo. E aí você tem nos dois extremos aqui o poder de acomodação de carga em relação ao peso. Então, isso daqui é correlato com o último gráfico. Então, mostra tecnologias diferentes, como aqui a bateria do nosso celular, né, de íons lítio, em comparado com a níquel-cádmio, a bateria ácida, né, de chumbo. Aqui tem outro modelo que eu nunca nem vi, bateria de zinco e brometo, né, são outras tecnologias. Aqui tem uma tecnologia que usa enxofre e sódio no seu estado puro. Até o enxofre não é tanto problema, mas sódio no estado puro é bem problemático se a bateria explode, né? E outras tecnologias. Todo esse gráfico aqui serve para mostrar como que nem sempre é possível cumprir todos os requisitos que eu mostrei antes, mas que mesmo assim o mercado tende a atender às demandas daquele produto específico. Como eu disse, a bateria do meu celular e a bateria do meu carro são baterias com tecnologias diferentes por causa que elas atendem requisitos diferentes. E tudo isso aqui estava compilado nesse artigo que está em inglês. Eu não sei se vocês têm costume, conseguem ler, mas é bem legal. Se alguém se interessar, eu posso passar. Que é uma revista específica, uma revista científica específica para fazer divulgação sobre energia sustentável e energia renovável, mas mais com foco para engenharia de materiais, para química mesmo. Então, aqui tinha todo um review sobre o estado da arte e perspectivas futuras sobre as baterias de íon lítio,
Se alguém se interessar, me pede por e-mail que eu passo, né, um review bem grande, e até onde tem esse tipo de gráfico aqui, e faz algumas constatações, mostra como está a atualidade, e isso é de 2018, então já tem muita mudança, mas pelo menos ajuda a você entender como que a indústria, o mercado e a ciência está vendo essa temática de baterias. Tá? Aqui também eu vou logo passar o PDF para vocês, está escrito clique aqui, aí é só clicar ali, vai para um conteúdo da revista da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então é um periódico aí que traz informações e notícias sobre as pesquisas que ela mesma financia no estado de São Paulo, né? Então você sempre vai ver pesquisa muito legal sendo desenvolvida aí pela USP, na Unicamp, Unifesp. E aqui tinha uma matéria muito legal sobre célula a combustível. Porque, veja bem, quando você queima combustível, quando você queima etanol, até na minha prova ali no semestre passado tinha não sei se era um exercício da prova ou um exercício dos slides, onde eu pedia para você calcular a quantidade de trabalho gerado em um pistão que estava acomodando ali a combustão do combustível. Então, essa é uma forma de você gerar, né? Todo mundo já sabe isso, né? De você gerar trabalho, né? Você gerar aí potencial de deslocamento no teu carro através da energia gerada da combustão. Então, trabalho do tipo pressão-volume, né? A gente viu aí toda a termodinâmica era esse tipo de trabalho gerado por cada pistão. A célula combustível é uma forma muito elegante de quebrar as moléculas do combustível e gerar, ao invés de calor, você gera hidrogênio. Ao invés de gerar calor e trabalho, você gera hidrogênio, que serve para alimentar uma célula combustível, que uma célula onde entra hidrogênio, ele é quebrado ali e reage com oxigênio, e essa queima, e também ele passa por, na verdade, não uma queima convencional, mas essa reação que ele sofre é uma reação de oxirredução, é uma reação onde é gerada uma corrente elétrica que alimenta o motor, alimenta as baterias que move a parte elétrica do carro. Como produto, você vai ter água saindo do escapamento, além de CO2 totalmente queimado. O combustível que foi totalmente consumido sai só na forma de CO2. Por que isso é interessante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o motor a combustão convencional, pode pegar o carro top de linha ou o carro mais econômico, o máximo que você consegue extrair de trabalho da combustão do combustível é 10%. Então, todo o potencial que tem ali naquele combustível é transformado somente 10% dele em movimento. Então, quando você acelera o teu carro, a próxima vez pensa, poxa, tem outro 90% sendo perdido, desperdiçado. Aqui que entraria uma aula só sobre o ciclo de Carnot e a eficiência das máquinas térmicas, que não deu tempo de ver na primeira parte do curso. É longo, é maçante, mas é legal por causa que ele mostra para você algebricamente que é impossível você conseguir mais energia, conseguir gerar mais trabalho do que a quantidade de energia que foi suprida. Além disso ser impossível, é factível que você não consiga converter toda a quantidade de energia suprida para o teu motor em trabalho. Há muitas perdas. Como assim? Você já encostou, não faça isso em casa, mas você já deve ter percebido que o motor do carro fica quente. Tem até um sistema de refrigeração justamente para não derreter o motor, para não fundir as peças de metal.
Olha que a gente está falando de metal, aço, coisas que conseguem aguentar temperaturas altíssimas. Então, esse calor que você percebe aí até no capô, se você tiver um Tempra, né? Se tiver um carro meio potente demais e antigo demais, você vai perceber que esquenta tudo. Esse calor aí é energia que se dissipou do teu sistema e que não foi transformada em trabalho, não virou força para as rodas. Então você está perdendo todo esse calor que é gerado, é força que você está perdendo. Então você tem ali diversas situações onde você vai perdendo potência, perdendo movimento, perdendo trabalho que o teu motor poderia estar gerando por causa dessas constatações que Carnot fez. Você só conseguiria ter 100% de eficiência numa certa situação, se a diferença de temperatura fosse muito grande, ao ponto que essa diferença de temperatura deveria ser a mais alta possível de se conseguir dentro do motor e que o que saísse pelo escapamento tivesse a 0 Kelvin. Então, 0 Kelvin, eu não falei 0 graus Celsius, eu falei 0 Kelvin. Então, nessa situação onde a temperatura interna do motor tendesse ao infinito e a temperatura dos gases que fossem ejetados ali do escapamento fosse 0 Kelvin, nessa situação eu teria uma conversão próxima a 100%. E a gente sabe que não é bem assim, né? Primeiro, temperatura infinita dentro do motor. Não, nada a ver. Não chega. 0 Kelvin na saída, também bem longe. Encosta no motor, no escapamento tá quente pra caramba. Aliás, não encoste no motor, né? Nem no escapamento depois de ele estar ligado. É elementar que você saiba que vai estar muito quente. E esse calor, o que é? É a agitação das moléculas. Essa agitação das moléculas é o que? Energia que poderia ter sido convertida em trabalho lá dentro do motor, mas não consegue ser. Então você perde energia com o movimento das moléculas também, com o movimento dos átomos. Soma essa energia perdida ali com o fato de você não estar nessa diferença enorme de temperatura. Porque só nessa diferença enorme de temperatura que você teria a 0 Kelvin lá, lembra a teoria do zero absoluto, né? Que no zero absoluto sim você conseguiria uma situação onde até o elétron estaria parado ao redor do núcleo atômico, né? Então você não teria movimento, você não teria energia cinética, translacional, rotacional, vibracional das moléculas e dos átomos. Então, tudo isso como você não está nessa situação, você está perdendo parte do que poderia ser convertido como trabalho na forma de energia translacional, rotacional, cinética. Então, mas outras coisas a gente poderia trabalhar, por exemplo, fazer um motor de cerâmica. Daria para fazer. Caríssimo, daria para comprar 5 Teslas, né? Você poderia fazer um motor que ele não dissipasse tanto calor, e sim você pelo menos já teria um ganho aí quanto essa questão da perda como calor, né, da queima do combustível. Mas aí você precisaria ter, sei lá, as válvulas, os pistões, o virabrequim feito de titânio, irídio, ou até umas coisas mais baratas, tipo ouro. Então seria muito caro, impraticável. E mesmo assim estaria muito longe ali do requisito de Carnot. Então, uma forma que até o pessoal lá da USP de São Carlos, eu trabalhei um tempo lá tinha um prédio só para abrigar os pesquisadores da eletroquímica, e eles já estavam nessa toada aí de conseguir fazer uma degradação catalítica do etanol. Então o etanol, vou desenhar aqui para vocês apreciarem ele. Então o etanol ele tem muito hidrogênio. Olha que sacada, né? Olha que coisa legal. Então desenhando aqui,
2 átomos, vamos colocar um oxigênio aqui, aqui, maravilha, vou dar uma otimizada, beleza. Ó, eu tenho aqui uma molécula de etanol, pessoal. Tá aqui ela, bonitinha, né? Então, olha só, eu tenho 2 átomos de carbono e conta os hidrogênios aqui comigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e esse daqui 6, são essas bolinhas brancas. Então eu tenho para cada mol de etanol, eu tenho 3 mol de H2. Então para cada um eu gero 3. E essa degradação do hidrogênio gera uma energia muito maior do que a queima de 1 mol. É aí que está. Você lembra, obviamente, da entalpia da quebra de ligação, né? Claro que você lembra. Então, se você pegar ali os valores, você vai perceber, né? E ainda tem mais umas outras contas que a gente tem que fazer, que eu não vou incluir aqui para não alongar muito a aula, e que vão nos trazer algumas informações úteis sobre quanto de energia. Mas notem, nessa molécula aqui de etanol, eu poderia ter aí, para cada uma delas, eu teria 3 moléculas de hidrogênio geradas, que geraria ali uma certa entalpia, né, durante a queima, quantidade de calor, né? A pressão constante, entalpia é a quantidade de calor liberada, e isso me geraria uma grande quantidade de trabalho, uma grande quantidade de energia que eu posso converter em trabalho. Então, o que nós temos já sendo desenvolvido é isso daqui, né? Um sistema onde você coloca etanol, o etanol é quebrado para gerar hidrogênio, o hidrogênio é novamente quebrado para gerar elétrons que alimentam uma bateria, que alimentam o carro elétrico. Lembra do que eu falei sobre a eficiência termodinâmica de um motor a combustão, que é de 10%? Então, esse tipo de eficiência pode parecer loucura, né? Nossa, mas estão deixando tão mais complicado. Mas a eficiência energética disso daqui é 20%, tá? Dobrou a eficiência. Então, um motor mais eficiente, você consegue rodar mais com menos, né? Aqui na situação é quase 20%. Então, um ganho muito grande quando comparado. Então, a tecnologia ela se paga justamente por causa que o ganho que você tem é expressivo, né? Então, eu vou continuar essa aula no próximo vídeo, só vou fazer uma pausa aqui, tá bom, pessoal? Em breve retomo.